nós havíamos prometido o momento fiscal número 2. No momento fiscal número 1, nós trabalhamos as isenções do imposto de renda para aquelas pessoas portadoras de algumas doenças especificadas em lei. E agora nós vamos trabalhar o momento fiscal número 2, cujo tema é educação fiscal, que reputamos de primordial importância para a construção da cidadania. Só quero lembrar que momento fiscal é essa feliz parceria do Programa Receita para a Cidadania e Desenvolvimento, um programa de extensão da Universidade Estadual da Paraíba, onde lá lecionamos, com o Farol Corporativo, que trabalha com a educação à distância e nos cede gratuitamente essa oportunidade para trabalharmos educação fiscal. Muito bem. Educação fiscal. De que trata educação fiscal? De tributos, de gasto de tributos, de cidadania e de impostos, que é um tipo de tributo. Pois bem, vamos verificar, só para você ter uma ideia do peso dos tributos nos bens de consumo do dia a dia. A gente trouxe aqui, no caso de um almoço em um restaurante, nós temos, segundo dados do impostômetro.com.br, nós temos uma carga tributária sobre esse almoço na ordem de 32, 31%. Esse almoço, com o preço dele com o imposto, é em torno de R$ 25. Sem imposto, custaria R$ 16,32. Então, cada legume que você estiver comendo, cada pedaço de bife que você estiver se alimentando, ali dentro você está embutido 32, 31 só de impostos. Impostos gerais, impostos federais, seja impostos estaduais ou municipais. Vamos agora para um telefone celular, também utilizando a mesma fonte, impostômetro.com.br. A carga tributária só a título de imposto sobre esse tipo de bem vai em 68,76%. Ele com imposto custa em torno de R$ 1.034,10 e sem imposto ficaria em 323,0,5. Vamos mais em outro item do nosso consumo. Óculos de sol, 44,18% de carga tributária a título de imposto. Custaria R$ 249 com o imposto e R$ 139,49 sem. Aí eu tive o cuidado de verificar outros itens. E aí construímos essa tabela disponível lá no site www.quantocustaobrasil.com.br. Uma simples agulha, a carga tributária é de 33,78. Um bronzeador, 49,08. Um buquê de flores, 17,71. Isso deveria ser nada para que estimulasse a conquista, a felicidade das pessoas. Cama de madeira, 30,57. Até a cama é tributada. O preservativo também entre 18,75. O amendoim, 36,54. E o arroz e o feijão, 17,24%. Açúcar, 30,69. Cerveja, 55,60. Cachaça, 81,87. E a gasolina, 56,09. Observem, então, que a carga tributária é alta. E talvez a gente fosse levado a pensar, então não deve haver tributos, não vamos pagar impostos mais. Não, não existe mais isso. Porque
a fase do Estado patrimonialista, onde esse Estado possuía os bens e os explorava, ela já de há muito tempo passou. Hoje estamos vivenciando o Estado fiscal, o Estado que precisa de tributos e sustenta-se com esses tributos, porque o preço dos direitos e das garantias individuais é o tributo. O preço das obras públicas e dos serviços públicos e de todas as políticas públicas é o tributo. Mas, para falar em tributo, vocês já ouviram falar e viram muitas vezes esse símbolo, o chamado impostômetro. A gente teve a curiosidade de adentrar nesse site e verificar quanto já se estava arrecadando de tributos no Brasil. Este valor monstruoso, 1.419 bilhões, 50.867.267 reais, aliás, R$207,35 é o que foi já arrecadado até o dia 21 de setembro de 2016. Isso foi verificado por volta das 22 horas do dia 21. Se você entrar neste site, esse número já aumentou. Isso é tanto dinheiro que a gente não consegue nem imaginar o volume de dinheiro que é 1.419 trilhão. E isso nós estamos no mês de setembro. O ano passado ultrapassou a casa de 2 trilhões de reais. Ocorre que, de fato, a nossa carga tributária ela é alta. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, levando em consideração a carga tributária de 2013, essa carga tributária estava na ordem de 35,04% sobre o PIB. De tudo de quanto se produz no Brasil, 35,04% relativamente a 2003 era para pagamento de tributos. Ocorre que, paralelamente a isso, o nosso índice de desenvolvimento humano está em 0,744. Há uma disparidade muito grande entre a nossa carga tributária e o índice de desenvolvimento humano, que mede, certo, esse bem-estar em relação à construção da dignidade da vida humana. Interessante que esse mesmo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele formatou um índice e deu o nome de IRBES, que é o Índice de Retorno de Bens, do Bem-Estar Social à Sociedade. Esse nosso índice está na ordem de 137,94. Quer dizer, nós temos uma carga alta muito grande em relação a outros países e, em compensação, nós temos um retorno na forma de bens sociais e de políticas públicas muito pequeno, o retorno muito pequeno. Daí a gente não pode esquecer uma outra questão: o sonegômetro. Sim, porque não só existe o impostômetro, nós já temos também a medição de quanto se sonega de tributos. Pois bem, também dados do dia 21 de setembro de 2016, no mesmo horário, por volta das 22 horas, o sonegômetro formatado por essa instituição, quantocustaobrasil.com.br, já registrava
388 bilhões 965 milhões 712.590 reais e 16 centavos. Sim, porque nós não podemos só pensar em impostômetro sem colocar também, para juntá-lo e pensá-los conjuntamente, o sonegômetro. Mas o que é essa sonegação fiscal? Pessoal, sonegação fiscal é corrupção também. Aliás, é a típica corrupção. Corrupção não só é apenas o dinheiro que é subtraído dos cofres públicos, não, de forma direta. O é também quando se deixa de pagar os tributos. E se deixa de pagar tributos por várias razões. Uma delas está calcada no dolo, na fraude, no conluio proposital. Sonegação fiscal é corrupção e é crime. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, vejam esses dados que a gente colheu aqui do G1. O Brasil, ele está na 76ª posição no ranking de percepção de corrupção no mundo. Isso são dados da Organização Transparência Internacional. Esse índice brasileiro, ele foi de 38 apenas, menos do que 2014, quando o Brasil estava na 79ª posição. E naquele ano, 2014, foram analisados 175 países. Esse índice brasileiro, o índice 2015, mostra, isso é gravíssimo, mostra que mais de 2/3 dos países apresentam graves problemas de corrupção ao não conseguir um mínimo de 50 pontos. Esse índice de percepção vai de 0 a 100. 100% seria o país absolutamente não, onde não havia corrupção. 0 era o país todo corrupto. Pois bem, nós temos o quê? Mais de 2/3 dos países apresentam graves problemas de corrupção ao não conseguir um mínimo de 50 pontos. Situação essa, inclusive, que o Brasil está nela. Na verdade, está metade do grupo do G20 e todo o grupo dos BRICS, não é? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a gente selecionou alguns países e suas respectivas posições. Mas antes disso, observem esse esquema aqui. Nesta tabela, nessa escala, aqui é o país absolutamente corrupto, e aqui no extremo, essa parte amarela, seria o país não corrupto. Não há nesse estudo um país absolutamente não corrupto, mas há uma gradação. Observe que são poucos os países que estão nessa faixa amarela, A grande maioria tem esses graves problemas de corrupção, um problema que está intrínseco na humanidade, na cultura da humanidade. São mais de 6 bilhões de pessoas vivendo em países com esse grave problema de corrupção. Então, voltando àquela tabela que eu me referi, o país menos corrupto é a Dinamarca. O segundo está a Finlândia, a Suécia, a Suíça está na 7ª posição, a Alemanha, Luxemburgo e Reino Unido está na 10ª posição, Estados Unidos e Áustria na 16ª. Olha a nossa posição aqui, juntamente com a Bósnia, com a Índia, com a Tailândia. A última nós temos a Coreia do Norte. É interessante que, enquanto maior esse índice de transparência, certo?
o país dá maior qualidade de vida para os seus habitantes. Não é à toa, portanto, que são esses países que estão em primeira posição, onde tem uma liberdade de imprensa, onde há uma transparência no trato da coisa pública, em que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Muito bem. O fato é que, de fato, a sonegação fiscal é um caso típico de corrupção. Observem que, se não fosse a sonegação fiscal no Brasil, dados dos sindicatos procuradores da Fazenda Nacional, a arrecadação brasileira poderia se expandir em 23,2%, se não fosse essa gigantesca corrupção e sonegação. Se não houvesse essa evasão, o peso da carga tributária brasileira poderia ser reduzida em quase 30%. Imagina a carga tributária ser reduzida em 30%, mantendo o mesmo nível de arrecadação. Esse estupendo volume de dinheiro sonegado, de tributo sonegado, esses 539 bilhões estimados de sonegação tributária, são praticamente a quase 90% de tudo que foi arrecadado por todos os estados do Brasil e por todos os municípios. Então, quando a gente fala em impostômetro, em carga tributária, há de juntar com outros dados. O retorno do que o Estado pode fazer para a sociedade e também o grau de sonegação desse nível de sonegação desse Estado. E tem jeito como resolver isso? Nós, particularmente, o Programa Receita para a Cidadania e para o Desenvolvimento acredita em educação fiscal. É preciso a gente trabalhar, conhecer o mecanismo de tributação, o sistema tributário, quais são os tributos, como eles são arrecadados, como são criados, quem é que paga, afinal de contas, esta conta, quais são os grupos de pessoas que são mais atingidas por essa tributação, como é que esse dinheiro é empregado, onde ele é empregado, favorece a quem, quais são os mecanismos de controle desse tributo, como é que a população pode exercitar o controle social desse tributo. Tudo isso é objeto da educação fiscal. E a educação fiscal, ela é trabalhada pelo Programa Nacional de Educação Fiscal, instituído em 1996, que busca trazer, certo, essa consciência da tributação, não só a vertente da arrecadação do tributo, mas também a ligação, o link necessário da arrecadação com o emprego desse recurso e com o controle social do tributo. E qual é a missão, quais são a visão de futuro e os valores desse Programa Nacional de Educação Fiscal? A sua missão é compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem, sobre a aplicação e controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social. Qual é a sua visão de futuro? Ser reconhecido como um programa de excelência pelo Estado, pela sociedade, pela comunidade internacional. Os seus valores, os valores do Programa Nacional de Educação Fiscal, é a construção da cidadania, o comprometimento, é a efetividade, ética, justiça e solidariedade. Pois bem, o Programa Receita para a Cidadania e para o Desenvolvimento é um programa da Universidade Estadual da Paraíba. Nós trabalhamos com a educação fiscal. Na verdade, a educação fiscal na Universidade Estadual da Paraíba está tão presente que perpassa todas as três vertentes próprias de uma instituição de ensino superior.
A educação fiscal está no ensino. A disciplina Educação Fiscal foi inserida nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis, de Direito e de Administração. A educação fiscal está presente lá na pesquisa, no programa de iniciação científica. Nós temos o projeto de pesquisa chamado Educação Fiscal, o controle social do tributo a serviço da cidadania, com 3 subprojetos de pesquisa desenvolvidos por alunos, todos com a temática Educação Fiscal. E o programa, a UEPB também está presente na educação fiscal com o grandioso projeto de extensão Receita para a Cidadania e para o Desenvolvimento. É um programa, tem 8 projetos lá dentro, são mais de 15 professores envolvidos, são mais de 50 alunos envolvidos com a educação fiscal, são 8 alunos bolsistas. Pois bem, sejam bem-vindos ao Momento Fiscal. Momento Fiscal é esse programa da UEPB, do Programa Receita para a Cidadania e Desenvolvimento da UEPB, em parceria com o Farol Corporativo. Nos aguarde, porque brevemente nós trabalharemos o Momento Fiscal número 3. Até lá!